Bem, povo abençoado, que maravilhosa oportunidade novamente para novamente contribuir com esta poderosa mensagem que aconteceu na reunião de avivamento em Nakuru Menengai 4, mas especialmente na conferência agora. Eu ouvi esta mensagem que a Senior Bispa Margaret tocou e muito poderosa a forma como o Senhor falou, o Senhor dizendo que há uma necessidade urgente, uma necessidade muito poderosa para esta geração focar nas promessas de Deus, nas promessas de Yahweh. E eu sei que não há um lugar melhor para estar do que estar no lugar onde vocês estão focando as suas vidas nas promessas de Yahweh. Nesta vida, quando alguém te promete alguma coisa, você vive em antecipação, você vive em expectativa por aquela promessa. Se alguém te prometeu um emprego, por exemplo, então toda a sua vida começa a girar em torno desta promessa. Você se prepara para aquele emprego, para aquela entrevista, o que quer que seja que te foi prometido. Então, é disso que o Senhor estava falando em Menengai 4, na 10ª Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho, quando o Senhor Todo-Poderoso falou naquele 18 de outubro do ano de 2021, quando eu tinha acabado de dar a poderosa mensagem da glorificação da igreja, do arrebatamento, que todos sabemos que está muito próximo. Todos nós sabemos que o arrebatamento está muito próximo. E o Senhor Todo-Poderoso falando a respeito da vinda do Messias. A razão pela qual nós estamos falando com vocês continuamente, em uma base diária, a respeito da justiça e em se preparar para a vinda do Messias. Mas naquele 18 de outubro do ano de 2021, enquanto eu adormeci, e então o Senhor por vós teve aquela tremenda conversa comigo para trazer para vocês essencialmente. Então este é um tempo muito poderoso, quando Deus está falando diretamente com a igreja, é um tempo muito poderoso, você não pode errar nisto. Deus falando diretamente com vocês e dizendo, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. E então eu pulei, e os bispos que estavam lá, eu comecei a dizer para eles, uau, este é o próprio Cristo, este é o Rei que está vindo, Ele mesmo. Então a visão de Cristo, que tempo na igreja, povo abençoado, mas eu quis contribuir porque aquela poderosa mensagem que eu ouvi vocês tocando, uma mensagem muito poderosa. E naquela mensagem vocês veem muito claramente que o Senhor que está glorificado agora, Ele está totalmente glorificado, o corpo dele é totalmente glorificado. Ele está dizendo, diga para eles, diga para os meros mortais, homens pecaminosos, e algumas vezes parece absurdo pensar nisto, eu disse, diga para eles que eles terão corpos gloriosos como o meu, em outras palavras, corpos gloriosos. Diga para eles que eles terão corpos como o meu, mas nós sabemos que agora o Messias está glorificado. Eu vi o Senhor é que está glorificado, total glória, você não pode nem suportar a glória. Então, esta é a conversa que o Senhor estava tendo com a igreja, e eu sei que foi uma conferência de 2 dias, teve o dia 1 e então o dia 2, e cada um deles trouxe uma mensagem muito importante, porque o dia 1, quando o Senhor falou, dia 2, então a mudança do púlpito, também dentro do contexto das promessas de Deus, de que o púlpito tem que mudar, em outras palavras, o Evangelho eterno. É por isso que nós estávamos focados em Apocalipse capítulo 14, muito poderoso, povo abençoado. Então, o Senhor diz, as promessas de Deus, Ele, em outras palavras, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu, corpos gloriosos como o meu.
Isto é uma coisa séria, povo abençoado. Em outras palavras, ele está dizendo, ele está me enviando a vocês, dizendo, diga para eles que há a promessa da glória, e eu vou cumprir a promessa da glória. E nós sabemos muito bem que o Senhor está falando somente aqui, agora, globalmente. Então, é maravilhoso ver tantas nações, Washington, Texas, Chicago, muitos lugares na Índia, sintonizados, até a Holanda, até Oslo, Austrália, Brasil, todos estão sintonizados, porque o Senhor está falando somente aqui agora, mas vocês podem acessar a mesma mensagem que o Quênia recebe, essencialmente vocês estão se alimentando da mesma mesa. Nigéria, todos sintonizados aqui, Reino Unido. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Quando ele diz, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Isso é maravilhoso. Esta é a incomparável promessa da glória de Deus. A glória incomparável, a promessa incomparável de Deus. Vamos dizer que se um banco promete para você, digamos se você quer abrir um negócio, então você vai pedir um empréstimo. Então o banco promete para vocês o que quer que você pediu, ele diz, então vem amanhã e eu vou te dar este empréstimo para você fazer isso que você quer fazer. Então a sua vida começa a girar em torno desta promessa. A alegria que te consome, você já começa a viver em expectativa. O Senhor está dizendo que é da mesma forma que acontece na Bíblia, é a mesma coisa com as promessas. O Senhor está dizendo que o maior tesouro que nós temos nesta terra são as promessas de Deus que Ele colocou na palavra, na Bíblia. Então, para nós, o nosso tesouro, onde estão as nossas promessas, está na Bíblia, na palavra. E é por isso que naquele dia, quando o Senhor escreveu para mim, Deus Pai escreveu para mim na parede, Isaías 43, versículos de 11 e versículo 1, eu já compartilhei isso globalmente. Então você vê que o Senhor pega algo como um acrílico. Acrílico, por exemplo, é como estes escudos que você usa para proteger da radiação. Algumas vezes você usa isso nos laboratórios onde tem radiação. Eles têm um escudo. Então, quando você está trabalhando com radioatividade, sempre há um lugar onde você põe a sua mão e então tem um escudo para proteger você do que quer que você esteja fazendo lá, mas é um escudo. Então, ele pega este acrílico. Este é o tipo de escudo que o Senhor usa. Ele colocou na parede transparente e então ele escreveu Isaías 43, versículo 11, então, versículo 1. Então, ele pega outro acrílico bem grosso, do mesmo nível, e ele cobriu, e então ele prendeu bem justo. E eu disse que eu poderia dar um sermão de 9 horas de como Deus Todo-Poderoso protege a sua palavra. Jeová protege tanto a sua palavra. A partir das visões, das suas interações comigo, eu posso dizer o quanto que Deus realmente protege a sua palavra. Mas agora nós estamos começando a entender pela visão de 18 de outubro de 2021 que a razão pela qual o Senhor protege a sua palavra é porque os tesouros de Deus estão escondidos na palavra. É isso que o Senhor estava trazendo à tona naquela poderosa conferência. Muitas nações presentes, inclusive a China, uma grande delegação da China, os chineses, muitos da China, mas outros da Itália, chineses da Itália e muitas nações sentados lá. Um tempo maravilhoso quando todas as nações estão se alimentando da mesma mesa no mesmo lugar. Um tempo lindo, povo abençoado. Mas o Senhor está dizendo, vá dizer a este povo, vai dizer a eles. E eu sei que o arcebispo sênior e toda a sua comitiva
estão indo de região em região, dizendo para eles que o Senhor nos instruiu. Vá dizer para eles que o Messias está vindo. Isso é essencialmente o que o Senhor está dizendo. Por quê? Quando ele diz, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Em outras palavras, corpos gloriosos como o meu. O que o Senhor está dizendo? Número 1, ele está dizendo, vá dizer para eles focarem nas promessas de Deus na Bíblia. Isso é muito lindo, povo abençoado. Muito poderoso. Ele está dizendo, não importa o que aconteça com eles, não importa a perseguição que esta vida dá para eles, não importa o pecado que tenta iludi-los, os ataques do diabo sobre eles, sobre as suas vidas e ministérios, o que quer que seja pelo qual vocês estejam passando nos seus casamentos, ele está dizendo, entretanto, diga para eles, para focarem nas promessas de Deus na Bíblia. Este é um termo geral. Este agora é uma visão geral, uma forma genérica de olhar para esta mensagem antes de você selá-la com a promessa da glória prometida. Muito poderoso, povo abençoado. Então o Senhor está dizendo que há promessas na Bíblia, em outras palavras. Então Jesus agora, quando a vinda do Messias está próxima, ele vem e fala comigo. Por vós, é por isso que eu pulei e disse, uau, este é o próprio Rei, este é o próprio Senhor, este é o próprio Messias. Vá dizer para eles que eu estou vindo em breve, em outras palavras, porque o arrebatamento da igreja, como eu disse naquela conferência, a glorificação que acontece, que foi prometida para a igreja, que Deus prometeu na Bíblia que vocês seriam glorificados, ela gravita e gira ao redor da vinda do Messias. Então, essencialmente, o próprio Messias falou comigo por voz e me disse para dizer para vocês que ele está vindo. Ai, quão poderoso, povo abençoado, quão grandioso, quão precioso. Que o tempo agora chega quando o próprio Messias agora envia os seus servos para vocês, dizendo, vá dizer para eles que eu estou vindo. Nós sabemos que a vinda do Messias é prometida na Bíblia. Eu vejo Baltimore, Maryland, eu vejo pessoas sintonizadas em muitos lugares, muitos, está cheio agora. Mas eu estou dizendo que coisa maravilhosa que a Bíblia promete a vinda do Messias. Mas quando a vinda do Messias agora está próxima, então o Messias, o próprio Rei que está vindo, ele fala comigo por voz e diz, diga para eles que eu estou vindo em breve. Esta é a mensagem que foi dada lá, muito poderosamente. Naquela tremenda conferência, povo abençoado, naquela tremenda conferência, a 10ª Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho. Uau! Isso é sério, povo abençoado, porque como a Bíblia prometeu a sua vinda, mas agora quando a sua vinda está próxima, então agora ele diz, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, que eles terão. Isso agora é uma promessa. Esta é uma declaração confiável do próprio Rei. Corpos gloriosos como o meu. Eu pensei que se há algum ponto pivotante naquela conferência, é isto bem aqui, porque você pode ver muito claramente, o Senhor está dizendo que Ele tem olhado para a igreja, Ele está vendo a forma como o pecado está perturbando a igreja, e a apostasia, e o mundanismo, e a corrupção, e Ele agora enviou seus servos, diga para eles, não foque nisto, foque na vinda do Messias. Foquem na glória prometida. E o próprio Messias dizendo que ele está vindo. Povo abençoado, isso é sério. Por vós. E então ele escreve, por volta de 2 metros do chão, ele escreve no céu, no ar.
no espaço, na expansão do espaço. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Esta escritura muito linda que diz que nós seremos como ele, nós teremos corpos gloriosos como o dele. Então eu disse, uau, homem mortal, eles vão ter corpos gloriosos como o do Messias. Uau, isso é sério. E isso é digno da sua atenção. Então, povo abençoado, era com isto que eu queria contribuir hoje. Quando eu ouvi muito bem desde de manhã. E eu ouvi aquela mensagem, a porção que ela estava tocando. Uau, eu disse, oh, esta é uma promessa maravilhosa, eu preciso contribuir. Então eu disse, deixe-me entrar e dar mais profundidade para ajudar vocês, porque como vocês sabem, esse é um tempo tão maravilhoso. Os mensageiros de Deus estão agindo com a igreja, estão trabalhando com a igreja, é um tempo maravilhoso. Eles vieram ontem apenas para cumprimentar a igreja e 2 aleijados andaram e 2 ouvidos surdos também abriram. Aleluia! Tempo muito poderoso na vida da igreja. E é por isso que eu disse, deixe-me contribuir com toda esta maravilha da glória de Deus, a maravilha da visitação, da unção. Então deixe-me contribuir, porque o Senhor é tão óbvio que trouxe este entendimento mais profundo aos seus servos para ajudar vocês. É por isso que eu queria contribuir. Então, agora, nós podemos olhar o que Jesus estava dizendo lá, então? Porque ele está dizendo que o nosso tesouro, o nosso banco, porque se você vai a um banco e alguém te promete dinheiro, mas para nós o nosso banco é a Bíblia, é isso que ele está dizendo, povo abençoado, O nosso banco, o nosso tesouro é a palavra. Então, assim como naquele sonho de 4 de julho de 2003, quando o Senhor escreveu com a sua própria mão, a mão de Deus Pai escrevendo na parede, deixe dar esta visão mais, deixe-me estender um pouco mais desta visão. Aquela visão começa da seguinte forma. A nuvem de Deus vem. A nuvem que vocês viram em Kisumu, ela vem. Mas porque Deus Pai estava muito próximo de mim, porque Ele veio extremamente próximo, então a nuvem tornou-se muito brilhante. Agora você pode ver a nuvem se movendo, mas também muito brilhante. O brilho de Deus, o esplendor da sua glória. Deixe-me compartilhar isto com vocês que estão sintonizados neste tempo. Mas o que o Senhor está dizendo é isto. O Senhor está dizendo que nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro que Ele guardou para nós na palavra, na Bíblia. E a razão pela qual esses tesouros estão guardados lá é para lê-los. É para lê-los, povo abençoado. Que uma vez que nós os lemos, então agora nós estamos cientes das suas promessas para nós. E elas serão usadas pelo Senhor para agora ajustar as nossas vidas, mudar as nossas vidas. Os tesouros de Deus, as promessas de Deus na Bíblia, o propósito delas é para mudar a nossa vida na terra aqui. Que maravilhosa declaração para se ouvir antes do arrebatamento acontecer. Aleluia! Que coisa poderosa de ouvir de Yahweh. Que Ele guardou tesouros aqui, nós temos que usá-los para agora modular, para mudar a nossa vida, para ajustar as nossas vidas de acordo com estas promessas. Então, isso é tudo que ele estava dizendo lá naquela conferência baseado na visão de 18 de outubro, uma conferência muito poderosa e as nações estavam sentados lá. Um lindo tempo na igreja. Então, eu quero andar com vocês, eu sei que este é um sermão muito longo, mas vocês veem agora, se você pegar uma visão panorâmica novamente, eu quero compartilhar um pouco mais desta visão, antes de eu começar a visitar as promessas de Deus nas quais nós devemos
nos focar, antes do Senhor escrever aquele Isaías 43, versículos 11 e 1, nesta ordem. E ele selou, ele prendeu com acrílico, algo muito forte. Em outras palavras, Deus protegendo sua própria palavra, Deus escondendo sua própria palavra, Deus entesourando sua própria palavra, aleluia. E eu vi com as suas próprias mãos. Foi muito poderoso, povo abençoado. Antes disso eu disse, a nuvem veio. Então, porque ele estava muito perto, a nuvem era muito brilhante, mas eu podia ver a nuvem se movendo. Hey, eu não sei o quanto que eu posso compartilhar disso. Então, depois disso, apenas um pouco mais aqui. Então, quando ele teve contato comigo em termos de os seus olhos, vocês entendem? Essas são coisas que não falamos aqui, apenas um pouco. Então, depois disso, Deus Pai agora me levanta. Ele me levanta para um outro lugar com as suas próprias mãos. Deus carrega você. Então, até agora, ele fechou esta parte. Então, eu não sei, eu nem consigo saber o quanto tempo demorou para ele me levar para outro lugar, quanto tempo demorou. Então, eu voltei aqui. Quando ele me traz de volta, a nuvem estava totalmente cheia e brilhante ainda. Então, ele coloca a vara de Moisés, eu ainda vejo isto, a vara de Deus sobre a cama. Então, naquele tempo, ele me leva a Israel, ou quando o primeiro batismo aconteceu naquela caverna, e a água lá estava preservada por 2000 anos, e agora iria ser descoberta. E lembrem-se que depois que eu profetizei isso, foi que aquela caverna foi descoberta, e muitas outras coisas não podemos compartilhar muito profundamente, mas para vocês entenderem que esta visão foi muito rica, muito poderosa, muito profunda e muito séria. Aquele Isaías 43, e se você ler aquela escritura mais tarde, porque é claro que somente mais tarde eu entendi, no 43, no versículo 11, ele está se apresentando, então no versículo 1 agora é o chamado, é a mensagem. Mas ouçam-me, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso está dizendo que todo o nosso tesouro está na palavra, está na Bíblia, está na Escritura. Este é o nosso tesouro, este é o nosso banco. É aí onde as promessas de Deus estão, porque se você olhar a profundidade e os detalhes daquela visão de 18 de outubro de 2021, que formou a base daquele primeiro dia da conferência, a 10ª conferência de pastores e ministros do Evangelho. Então você entende que ele está dizendo em uma escala maior, que foquem nas promessas de Deus, mas em uma escala mais específica, ele está dizendo agora. Ele agora está dizendo que foque na glória prometida na vinda do Messias. O Messias está vindo. Guangzhou, China, está sintonizada. Muito poderoso, povo abençoado. Então, podemos olhar estas promessas antes que o meu tempo acabe. Se você olhar a promessa, eu posso passar por elas como, por exemplo, o Senhor prometeu te redimir. Isto significa que eu estou começando todo o caminho desde Gênesis capítulo 3, a queda, Gênesis 3:15, eu estou chegando em Gênesis capítulo 12, Abraão, quando ele promete que o Messias virá através dele, ele diz, ele prometeu te redimir, ele prometeu jamais te abandonar, ele prometeu te fortalecer, ele prometeu te dar as suas necessidades, prover suas necessidades, ele prometeu que tudo iria cooperar para o bem daqueles que o seguem em justiça e em obediência, que tudo iria cooperar para o seu bem no final de tudo. Romanos 8, do 28 ao 31, nós vamos ler depois. Ele te prometeu liberdade do pecado. Ele te prometeu te proteger. Ele prometeu estar com você eternamente. Ele prometeu prover as suas necessidades e responder às suas orações. Então, esta é uma grande miríade de promessas, povo abençoado.
abençoado. Então, porque eu estou fazendo isto para vocês, povo abençoado, então eu posso abrir. É por isso que eu disse, se eu contribuir, é melhor, é mais profundo, mais extenso para vocês. Então, vocês podem fazer ganhos para que a igreja possa entrar. Vocês se lembrarão destas palavras quando vocês entrarem no reino da glória. Alguns de vocês vão se lembrar que houve um sermão que eu ouvi lá, então comecei a levar a minha salvação mais a sério e olhar as promessas de Deus e sintonizar a minha vida de acordo com estas promessas. Mas o mais específico agora daquilo que o Senhor está dizendo aqui, daquilo que Ele está dizendo para a igreja. Vocês se lembram da visão de outubro, 18 de outubro? E então, você chegou em dezembro, se eu me lembro, foi 7 de dezembro, o púlpito. E então, a nossa mais recente agora, nós estamos em 15 de janeiro, e então, agora a mais recente, 27 de janeiro até 29 de janeiro, aquela que eu trouxe para vocês ontem, aquela dos peixes, os peixes que tinham morrido no mar. Quando você olha todas estas visões, elas estão ancoradas em uma coisa, nas promessas de Deus. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo para vocês. Vai dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Uau! Corpos gloriosos, então. Uma das promessas que o Senhor promete na Bíblia enquanto começamos esta jornada, quando você olha em João capítulo 14, abram comigo lá, povo abençoado, João 14. Ele diz o seguinte no versículo 3, é onde eu quero afunilar. Ele diz, e se eu for e lhes preparar um lugar, aleluia, eu voltarei e os levarei para estar comigo, para que vocês também estejam onde eu estou. Isto é muito poderoso, povo abençoado. Isto é muito, muito grandioso. Que Deus, nas suas promessas, Ele promete vir e levar a igreja para a eternidade. Eu acho que este realmente deveria ser o ponto de foco de todas as promessas de Deus na sua vida e na Bíblia. Muito sério. Ele promete que Ele viria e te levaria, povo abençoado. Que Ele viria e te levaria para estar com Ele onde Ele está. É claro que quando você olha esta promessa aqui em João 14, versículo 3, não é como se nós estivéssemos tentando descartar, não, diminuir as outras promessas que já se cumpriram também. Eu já comecei em Gênesis capítulo 3. Ele promete a semente da mulher que viria e esmagaria a serpente. Então você chega em Gênesis 12, ele está prometendo para Abraão que o Messias viria e ele abençoaria todas as nações, ele batizaria todas as nações, e você vê a grande comissão aqui. A promessa de Abraão, agora os gentios seriam enxertados, vocês se lembram disto agora? Então tem tudo isso. Mas eu queria estreitar naquele 18 de outubro a promessa do Messias que está vindo. E quando você olha em 1 Tessalonicenses, povo abençoado, aquela mesma promessa, e o Senhor está dizendo que o propósito para o qual Ele as colocou na palavra da Bíblia é para que vocês possam mudar as suas vidas, para que vocês possam viver sob o temor de Deus, agora temendo a Deus, ser mais obediente ao Senhor, porque Ele prometeu para vocês coisas que vocês não merecem, para que vocês amem mais a Deus, para que vocês possam se arrepender mais, para que vocês sejam mais santos, para que vocês sejam mais justos, para que vocês estejam mais na sabedoria de Deus, para que agora vocês possam buscar as coisas do céu por causa da promessa. É por isso que eu disse que elas foram colocadas aqui para transformar a sua vida enquanto você está nesta terra, enquanto você está aqui. Aleluia. Então, no livro de João,
João, capítulo 14, versículo 3. Esta promessa de que ele iria voltar, é disso que ele estava falando naquele 18 de outubro. Ele prometeu aqui que ele iria voltar, aleluia, e te levaria de volta com ele para o céu. Ele iria voltar para vocês. E ele está dizendo, vamos viver as nossas vidas focados nisto, que ele prometeu, ele que nunca mente, prometeu que ele iria voltar para levar vocês. Isso é maravilhoso, povo abençoado, maravilhoso, maravilhoso, muito poderoso, muito grandioso. E ele diz aqui em 1 Tessalonicenses, se tivermos tempo, e ontem, vocês se lembram, eu apenas vim para cumprimentar a igreja, 2 aleijados levantaram. E eu me lembro muito bem de Nyamura. Eu me lembro quando Don Home Altar foi encontrar esta tremenda filha do Senhor e a equipe de Don Home Altar, eles me enviaram as fotos e eles escreveram para mim e eu liguei para eles e eles disseram, nós estamos aqui agora e nós vamos levá-la para a igreja, nós vamos carregá-la para a igreja. Então foi tão poderoso ver que Deus é tão fiel quando Ele promete, porque eu me lembro que eu enviei uma mensagem para eles dizendo, está bem, o Senhor vai curá-la, mas apenas prepare-a e traga-a para a igreja. Muito poderoso. Mas, de qualquer forma, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, as promessas de Deus, onde as suas vidas devem estar ancoradas, povo abençoado. E os mensageiros de Yahweh agora estão andando aqui, liberando estas promessas. Agora é real. O último avivamento prometido é agora, é real. Ai, Deus é tão fiel, é isso que Ele está dizendo? Então, Ele prometeu que Ele está vindo, isso também vai se cumprir. Ele prometeu que Ele vai te curar, Ele está fazendo isso agora. Aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 18, ele diz o seguinte, irmãos e irmãs, nós não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Veja isso. Ele está dizendo que as promessas de Deus são a nossa esperança. E Ele está dizendo aqui que as promessas de Deus que Ele tem aqui devem mudar as nossas vidas, até mesmo a forma como nos entristecemos. Então, se você olhar os cristãos nesta vida, um crente que sabe, um crente que conhece as promessas de Deus e como que Deus agora pôs em prática e cristalizou alguma destas promessas aqui, nesta hora, aleijados, andando, cegos, enxergando e assim por diante. Então você vê que a vida daquela pessoa mudou, é disso que ele está falando aqui, que quando você foca nesta esperança, nas promessas de Deus, isto deve mudar até a forma como você se entristece. Então você não deve se entristecer como o resto que não tem promessas. Ele diz, pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou novamente, e então nós também cremos que Deus trará com Jesus aqueles que dormiram nele. Em outras palavras, ele está dizendo que Jesus na cruz, ele prometeu, quando ele disse para aquele ladrão que estava na cruz e dizendo, Senhor, por favor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele disse para ele, hoje, não amanhã, hoje você estará comigo no paraíso. Significando que Jesus sabia que aquele ladrão iria morrer naquela cruz naquele dia, ao mesmo tempo em que Jesus iria morrer na cruz. E ele prometeu que ele iria levar a alma dele para a glória. É disso que o Senhor está falando aqui. Que para aqueles que são nascidos de novo, a forma como você vive a sua vida na terra não é a mesma como dos não cristãos. Porque para vocês, vocês têm a promessa que mesmo que você morrer agora por causa do Evangelho, está tudo bem, está ok. Porque você vai diretamente para a presença de Cristo. E quando o arrebatamento acontecer, você virá com as almas daqueles que estão dormindo nele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, muito poderoso. E no versículo 15 ele diz, de acordo
acordo com as palavras do próprio Senhor. Uau! Nós vos dizemos que nós, os que estivermos vivos e formos deixados até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Estas são promessas de Deus. Aleluia! E então, versículo 16, olha isso, você vê a promessa, a grande promessa que você vê que ele dispensou naquele 18 de outubro de 2021, porque ele diz, porque o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, então os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, ouça isto agora. Ele está dizendo que é isto que deve mudar a vida dos cristãos. Quando alguém olha para você naquele escritório, ou alguém olha para você naquele restaurante, ou alguém olha para vocês em qualquer lugar, até mesmo na igreja. E é por isso que é uma pena tão grande que as igrejas lá fora, elas não focaram na vinda do Messias. É uma tragédia. Vocês sabem que eu vejo o futuro delas. Eu sei que é uma tremenda tragédia. Eu me lembro de uma profecia que eu dei quando eu tinha acabado de chegar em 2004. Então eu vi as igrejas que falharam em se unir. E então uma grande tragédia, vocês sabem que eu vejo muito longe. Eu dei aquela profecia em 2004 e alguns deles se uniram, muitos se uniram. Eu dei aquela profecia em 2004, em outubro, na verdade. Então você sente tristeza pelas igrejas que não estão focando nas promessas de Deus. Você realmente se sente mal com isso, porque ele está dizendo que as promessas de Deus na Bíblia são tudo na sua vida. Caso contrário, você vai focar na vida temporária aqui, que é perecível, e então o lago de fogo. Oh, quão triste! Eu desejaria que ninguém fosse para o inferno, como o Senhor, na sua intenção, disse que o inferno foi para o diabo e seus demônios. Mas ele está dizendo que o próprio Senhor vai descer do céu, o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Messias, dada a sua palavra de ordem, que eu já ouvi, eu sei como vai soar, e a voz do arcanjo, eu sei as palavras que ele vai dizer. E o ressoar da trombeta de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, olha isso. Esta é uma promessa tão maravilhosa que agora deve ser o ponto de foco de todas as nossas vidas como cristãos, até mesmo aqueles que não são nascidos de novo. Isso deve fazer alcançá-los, porque estas promessas vão se cumprir e brevemente eu posso acrescentar para vocês agora, brevemente, porque ele me faz saber. Coisas chaves, muito chaves. Você pode ter certeza pela forma como os dois profetas estão andando com o Senhor, um pouco antes de acontecer, eles vão saber. Deus vai compartilhar com eles. Mas de qualquer forma, muito poderoso, o povo abençoado. Ele está prometendo aqui que ele vai voltar. Ele está vindo. E ele está dizendo que isto deve fazer com que nós rejeitemos o pecado, rejeitemos a apostasia, rejeitemos as mentiras do mundo, a carne do mundo, rejeitemos a iniquidade deste mundo, rejeitemos a brevidade deste mundo e desta vida, e para agora focar na vida mais permanente, a eternidade de Deus. Isto é muito poderoso, era isto que eu queria trazer para os seus ouvintes. Esta é uma enorme, enorme mensagem que Deus deu. Deus prometendo que ele está voltando. O Messias promete que ele está voltando por vós. Ai! Quando agora a vinda do Messias está próxima, então por vós, uau! E é por isso que eu realmente choro pelas outras igrejas, muito, muito. Na verdade, ultimamente eu estou envolvido em uma conversa com o Senhor. Ó Senhor, por favor, permita-me ir ao redor do mundo mais uma vez. Permita-me fazer uma cavalgada global mais uma vez e terminar antes do evento. Você sabe que às vezes há conversas mais profundas deste outro lado. É um outro eixo aonde vocês não alcançam entre o Senhor e seus servos.
Mas você pode dizer que eu estou clamando pelas outras nações e pelas outras igrejas também, porque eles têm as ovelhas de Cristo, infelizmente. Então ele diz muito claramente aqui, muito poderosamente, que o próprio Senhor, ele não vai enviar um arcanjo, ele disse que ele mesmo virá até vocês para levar vocês. Aleluia! E no versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, depois disso, nós os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas são as promessas de Deus que o Senhor estava colocando muito claro naquela visão de 18 de outubro de 2022, povo abençoado, que fez a base, formou a base da 10ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho do primeiro dia, o dia 1. Nós tivemos 2 dias. Deus prometendo que Ele está vindo, para que quando você ler isto deve mudar a forma como você vive, deve afetar a forma como você se veste, como você fala, a forma como você se senta, você jejua um pouco, se prepara com jejum, ser santo, alcançar, evangelizar, tudo isso. Isto deve informar tudo ao seu redor como crente. E uma outra promessa está em Zacarias. O livro de Zacarias, povo abençoado, se tivermos tempo. Zacarias, capítulo 14. Versículo 4. Uma outra promessa que eu quero incluir aqui para desafiar a sua mente, para desafiar a sua alma e desafiar o seu coração. Zacarias 14, versículo 4, ele diz, Zacarias 14, 4, ele diz, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade da montanha será removida para o norte, a outra metade para o sul. O Senhor, enquanto Ele promete o arrebatamento da igreja, que Ele já me mostrou várias vezes, e eu fielmente venho até vocês, povo abençoado, e entrego a vocês totalmente, fielmente. Eu sei que nestes dias eu corto um pouco de algumas partes das coisas que eu compartilho, mas vocês sabem que eu compartilho a maior parte das coisas que vocês precisam. Há algumas coisas mais profundas que eu corto simplesmente por causa da sua prosperidade. Mas vocês sabem que eu compartilhei longamente a respeito do arrebatamento da igreja e a igreja que Ele leva, a igreja que Ele nos enviou para construir e preparar para Ele, a igreja que Ele vai levar, a sua continência, a sua atitude, o seu caráter, a identidade e as características daquela igreja. Então, impressionantemente, povo abençoado, Ele também me mostrou a segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo, que é isto que nós acabamos de ler agora no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Esta agora é a segunda vinda. Quando eu vi Ele vindo, e Ele veio ao Monte das Oliveiras, e os pés dele pisaram na montanha, e a montanha abriu-se com um terremoto, e um vale muito profundo, e então a glória fluiu através do vale, assim, fluiu como água, eu até posso ver agora, pura e branca glória como nuvens, assim, fluiu através daquele vale, assim, e então o portão oriental de Jerusalém abriu. Então estas são as promessas de Deus, aleluia! Estas são as promessas de Deus. Eu sei que na nossa jornada nós ainda não lidamos com a segunda vinda do Messias, porque você vê como que o Espírito do Senhor está navegando a mensagem para a igreja, porque nós fomos a Apocalipse capítulo 1, e então Apocalipse capítulo 2, versículo 1, mas você pode ver que o Espírito do Senhor, como Ele está navegando a maravilhosa mensagem para a igreja, levando vocês de volta ao livro de Isaías 53, trazendo de volta Apocalipse capítulo 1, versículo 5, primogênito dentre os mortos, e então quando eu estou prestes a dar a
Apocalipse capítulo versículo 6, ele agora vem e ele me mostra o Cristo e ele foi pregado e ele está falando com o Pai, a glória e o sangue dele pingando, dizendo, vai e fala para eles a respeito do sangue. A profecia do sangue, Isaías 53, e então o poder do sangue. E então que eles devem focar no sangue. O poder que agora está levantando os aleijados. Muito poderoso, povo abençoado. É maravilhoso quando o Espírito de Deus está navegando a igreja, não os teólogos, não a sabedoria humana, não. Lá fora eles vão e tiram diploma em teologia, PhD em teologia, e então nenhum aleijado anda. E você pode dizer que eles vão acabar no inferno, a não ser que eles se arrependam. Mas agora mesmo aqui, naquela conferência, lindamente ele fala das promessas de Deus que ele trouxe até mesmo por visão. Então, a segunda vinda de Cristo que ele me mostrou também, isso também é uma promessa. Mas naquele tempo ele virá com quem? Ele virá com vocês, os santos arrebatados. Esta é outra promessa. Ele prometeu um reino milenar de paz, onde não haverá doença, nem enfermidade, nem guerra. Tanta paz. Aleluia. Uma outra promessa que o Senhor promete enquanto começamos a andar nisto passo a passo, o povo abençoado, a Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho. Apocalipse capítulo 19, vamos olhar algumas das outras promessas antes de eu encerrar. Eu tenho tanto para dar para vocês, como vocês podem imaginar. Apocalipse 19, outra promessa. A partir do versículo 11, veja o que ele diz aqui. Apocalipse 19, primeiro, se você olhar do versículo 1 ao 10, há promessas lá também. Ele está prometendo que você, a igreja, vocês que são a igreja fiel, arrependida, santa e se submetem totalmente ao Senhor, especialmente neste mundo agora, quando há tanta distração, o coronavírus trouxe a mistura, as palavras da minha língua, há também desempregos, você tem que manter seus empregos e tudo. Há tantas coisas que realmente afetam a vida do cristão agora no mercado de trabalho. Mas eu estou dizendo para aqueles que vão manter a perseverança, a promessa em Apocalipse capítulo 19, versículos de 6 a 10. O júbilo, a alegria e a glória nas bodas do Cordeiro. Ele promete as bodas do Cordeiro. Ele promete que você estará lá. Estas são as coisas que devem te fazer ajustar sua vida na terra. Você deve dizer para si mesmo, eu realmente quero estar na festa das bodas do Cordeiro. Eu não quero queimar, eu não quero estar com os demônios lá embaixo. Realmente eu não quero. Eu não quero estar com eles naquele fogo. E no versículo 8 ele diz que linho finíssimo, resplandecente e puro foi lhe dado para vestir. Ele promete que as vestes que você preparar agora vai te impulsionar. Então, se você ouvir as palavras da minha língua, as vestes que você vê o Senhor agora preparando por mais de 20 anos, estas vestes vão te impulsionar para a eternidade. As vestes de justiça, a justiça que eu estou pregando, a santidade que eu estou pregando, o arrependimento que eu estou pregando, o temor de Deus que eu estou pregando, a reverência e tudo mais. Ele diz, isto vai te trazer para a ceia das bodas do Cordeiro. E então ele diz, no versículo, novamente ele diz que o linho finíssimo representa os atos santos do povo santo de Deus. E então, significando a justiça que você vive hoje e a santidade que você vive hoje, Deus promete que não será em vão. Você vai ser recompensado naquele dia, você estará sentado na festa das bodas e você verá o Messias. Algumas coisas que eu não descrevi
para vocês, mas vocês podem ver quão maravilhoso será no céu naquele dia, quando finalmente você verá o Messias. Então você verá Deus Pai, e então você verá Deus o Espírito Santo, e então face a face nós o veremos tal qual ele é. Ele prometeu naquele 18 de outubro de 2021, diga para eles que eles terão corpos como o meu. Em outras palavras, se você ler em 1 João capítulo 3, versículo 2, que ele escreveu, que nós o veremos face a face tal qual ele é. Isto é uma promessa, povo abençoado, uma tremenda promessa. E então ele diz lindamente no versículo 9, então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Olha isso agora. Então ele está dizendo que a sua vida como cristão, a sua perseverança, o seu árduo trabalho, não importa como o mundo está te insultando, você sabe que o mundo hoje é perverso, então se você é nascido de novo, ele vai te insultar, eles vão abusar de você e você vai sofrer rejeição, perseguição, o que quer que seja. Mas ele está dizendo, simplesmente permaneça lá no arrependimento e na santidade, na justiça e no temor de Deus. Então ele promete esta tremenda festa. E ele diz, então disse-me o anjo, escreva isto, bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Em outras palavras, você pode depender disto. Em um mundo onde as pessoas não são confiáveis, ele diz, nisto você pode depender. Aí, e então você vê a outra promessa, em Zacarias 14, versículo 4, que eu li, agora a segunda vinda, que eu disse, eu já vi, eu até mesmo toquei, eu toquei no cavalo. O Senhor realmente chegou tão perto de vocês, povo abençoado, para assegurar para vocês que realmente vocês precisam depender dessas promessas da vinda do Messias. Porque o tempo chega quando alguém agora aparece e te diz que eu estive no céu, eu até mesmo toquei no cavalo branco, o cavalo branco que virá para Jerusalém. Zacarias 14, versículo 4. Isto é Deus realmente tentando se aproximar da sua alma e dizendo, por favor, é verdade, vai acontecer. Estas promessas são fiéis. Então eu vi o céu aberto e eis diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Eu já compartilhei isso com vocês na visão de Cristo. E na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito sobre ele que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Lembre-se que eu compartilhei com vocês vez após vez quando o Messias apareceu no céu e andou para mim através do céu. E eu enfatizei a coroa e a veste vermelha. Eu disse para vocês, veja, o Messias não está voltando para morrer por você no Calvário. Tenha certeza de que você vai receber o arrependimento e a santidade agora, este Calvário, a cruz e o sangue, e ser nascido de novo adequadamente, porque agora ele tem uma coroa na sua cabeça, ele tem coroa. Ele está vestido com uma veste tingida de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. E os exércitos dos céus o seguiam, estes são vocês, vestidos de linho finíssimo, branco e puro e montados em cavalos brancos. Apocalipse 19:15 ele diz, da sua boca sai uma espada afiada com a qual ele ferirá as nações e ele as governará com um cetro de ferro e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então veja as promessas de Deus bem aqui. E é aqui onde eu quero focar nesta tarde, antes que o meu tempo acabe. Agora que eu apresentei para vocês o arrebatamento da igreja e a segunda vinda, estas são promessas enormes, enormes promessas na Bíblia. O que é que Deus estava dizendo naquela conferência?
a 10ª Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho. O que é que Deus estava dizendo? Então eu voltarei depois de um intervalo de 5 minutos e quando eu voltar eu vou afunilar para a dicotomia. As 2 promessas que devem te informar como você deve mudar a sua vida, como você deve viver a sua vida nestes dias. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu totalmente me rendo a Ti, meu Senhor Jesus, e eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para colocar o temor de Deus no meu coração e para estabelecer a reverência a Ti, Jesus, em meu coração. Senhor, estabeleça a Tua palavra em meu coração e acenda um fogo do avivamento no meu coração e mantenha-me totalmente longe do pecado. Eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo pela iniquidade desta geração, o pecado e a apostasia desta hora, e eu te escolho, meu Senhor Jesus, para que tu possas andar comigo e estabelecer as promessas de Deus que tu colocastes na Escritura em minha vida, para que elas possam mudar a minha vida, me transformar e me fazer santo e justo. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Amém. 5 minutos e eu estarei de volta. Jesus ama vocês. Obrigado. Obrigado.